Max Verstappen finalmente foi derrotado em uma corrida que ele terminou em 2024. E o vencedor não estava pilotando uma Ferrari. Por isso, Lando Norris da McLaren merece aplausos. É claro que o inglês teve sorte no GP de Miami. Se Kevin Magnussen não tivesse batido com Logan Sargent e provocado o safety car no momento em que todos os líderes da prova, exceto Norris, já tinham parado, Norris teria que fazer ultrapassagens, encostar em Verstappen e daí fazer o quase impossível, ultrapassar a Red Bull. Então foi só um golpe de sorte? Não, não foi. A McLaren esperava vencer um GP nesse ano, mas surpreendeu que em Miami ela tenha tido um carro capaz de acompanhar a Red Bull, deixando para trás a diferença habitual de 1 segundo. Na verdade, a McLaren atualizada parecia tão rápida que a Red Bull chegou a ficar preocupada com a possibilidade de Verstappen ser derrotado numa luta direta. Norris teve que pilotar muito para se recuperar de uma má posição no grid e de um fim de semana difícil antes do GP em si. Mas veja, a Red Bull e Verstappen também precisariam estar um pouco abaixo da forma habitual. Esse foi provavelmente o fim de semana menos convincente de Verstappen no ano, numa pista onde ele reinou em 2023. Exceto quando o carro deixou o holandês na mão na Austrália, Max se impôs em todas as corridas até agora. Mas Miami foi diferente. Ele fez a pole da sprint, venceu a sprint, fez a pole da corrida principal e liderou metade do GP antes do safety car aparecer. Porém, as margens foram muito apertadas durante todo o fim de semana. Verstappen não estava à vontade com o carro. Quando Norris ficou à frente, ele simplesmente foi mais rápido do que Verstappen. Desde que a Fórmula 1 introduziu as regras de efeito solo, dá para contar nos dedos o número de corridas em que Verstappen foi realmente superado. Norris abriu mais de 7 segundos para Verstappen depois da relargada em Miami. A McLaren abriu vantagem de mais de 3 décimos de segundo por volta. Mesmo antes de ficar à frente, Norris já estava alcançando Verstappen quando ambos corriam com ar limpo. É possível que Verstappen tenha sido prejudicado por algum dano no assoalho do carro quando ele saiu da pista na chicane e atingiu um poste de plástico. Mas ele mesmo não quis tirar o pé porque achava que o carro e o ritmo seriam os mesmos depois do incidente. Norris estava tão confiante no ritmo do carro atualizado que ele até pôde fazer um primeiro setor pior que os demais. A entrada do safety car então foi decisiva e foi perfeita para o inglês, que na saída dos boxes ganhou tempo em cima de Verstappen e do resto do grid também e voltou lá na frente. Mas a McLaren teria sido uma ameaça para a Red Bull mesmo sem o safety car e mesmo que Norris voltasse mais atrás, porque ele já estava a caminho do pódio antes de as coisas virarem a seu favor. Durante a classificação da sprint na sexta-feira, houve um sinal claro de boa velocidade da McLaren. Norris foi o mais rápido nas duas primeiras partes do sprint qualifying. O tempo de volta que ele estabeleceu para liderar a classificação não foi superado por ninguém até Verstappen e Charles Leclerc baixarem alguns décimos de segundo no Q2 do sábado. Essa sequência de eventos foi bastante incomum. Verstappen teve que lutar para fazer o tempo e de certa maneira até se surpreendeu por ser o mais rápido. A pista de Miami ficou quente durante todo o fim de semana, perto dos 50 graus em alguns momentos. Também é um circuito de rua relativamente suave, com retas longas, muitas curvas lentas e poucas rápidas. A Pirelli optou por não levar o composto C5 mais macio. Por isso deu trabalho aquecer os pneus. Mas a combinação de uma superfície de baixa aderência com carros com pouco downforce para melhorar a velocidade em linha reta fez os pneus não funcionarem da melhor forma. Eles estavam escorregando, superaquecendo a superfície e depois criando uma espiral negativa de baixa aderência que tornava tênue a linha entre uma volta rápida e uma bagunça completa. Todos os pilotos, Verstappen inclusive, enfrentaram um paradoxo de dirigir com cuidado e ao mesmo tempo dentro do limite artificial imposto pelos pneus. Era o melhor que dava para fazer, na esperança de que o asfalto ficasse mais aderente conforme o tempo passava, o que aliás não aconteceu. Isso também afetou Norris e explica por que um carro rápido o suficiente para lutar pela pole se classificou apenas em quinto para a prova. O que se viu na corrida, especialmente depois do safety car, foi um pouco mais desse fenômeno. O Red Bull é projetado para proteger os pneus da degradação. Geralmente, o piloto luta para aquecer os pneus dianteiros, especialmente na classificação. Miami teve mais a ver com gerar temperatura nos pneus, sem escorregar nem superaquecer a superfície. Ficou claro que, uma vez que Verstappen teve que reiniciar a corrida em segundo, usando o composto C2, os mais duros da Pirelli, ele não seria capaz de fazer os pneus dianteiros funcionarem bem, nem de equilibrar os dois eixos.
Já a McLaren é muito melhor em aquecer os pneus e dar a eles temperatura central. A gente viu isso quando Norris conquistou a pole na sprint da China em condições úmidas. Sem precisar se esforçar ao máximo em Miami, Norris estava num lugar muito melhor do que na classificação. Ele foi capaz de fazer os pneus funcionarem bem em comparação com Verstappen, e então abriu vantagem para a vitória assim que conseguiu a posição na pista. A trajetória de desenvolvimento da McLaren tem sido fundamental para uma reviravolta desde o GP de Miami do ano passado, quando ambos os pilotos foram eliminados no Q1, numa pista que expôs as fraquezas do carro. Esse resultado foi possível, pelo menos em parte, por causa do primeiro pacote principal da temporada da McLaren. A lista de novas peças do MCL38 foi extensa, abrangendo do nariz à traseira, por baixo e por cima. Nova asa dianteira, geometria de suspensão dianteira revisada e dutos de freios dianteiros modificados fornecem melhor controle do fluxo de ar. Houve mudanças na asa traseira e nos winglets do duto de freio, para explorar melhor esse ponto. O chassi e a tampa do motor foram remodelados, com uma nova entrada de sidepod que exigiu mudanças no sistema de refrigeração, sem contar a chamada garrafa de Coca-Cola remodelada para a parte de trás. Esses elementos trabalharam em conjunto com um novo assoalho. Tudo isso foi concebido para proporcionar ao carro o que a equipe acredita ser um aumento enorme de carga em todas as condições, inclusive com ajustes na suspensão dianteira, virando um benefício aerodinâmico. A McLaren não imaginava que esse seria um passo tão grande quanto as atualizações de 2023, que começaram na Áustria e trouxeram 1 segundo de vantagem ao longo do ano, mas imaginava que teria um bom ganho e foi isso que se viu nos Estados Unidos. Ironicamente, o pacote não apresentou o potencial máximo numa pista como a de Miami. O carro ainda tem uma fraqueza em curvas lentas que essas atualizações começam a tratar. Mas, como a gente já explicou, trata-se de um projeto de longo prazo que não vai ser concluído até 2025. Sim, Norris foi competitivo numa pista de curvas lentas complicadas, mas isso se deve principalmente ao fato de a McLaren usar uma asa traseira menor e de otimizar a configuração mecânica para os trechos mais lentos da volta. Isso ajudou a compensar o fato de ela não ser tão eficiente quanto a Red Bull do ponto de vista aerodinâmico. Mas dentro disso, houve um ponto no qual as atualizações se encaixaram. O desenvolvimento das áreas como assoalho e os sidepods proporcionou mais downforce de forma mais eficiente, porque não se trata apenas de ter asas maiores. Essa carga extra, produzida por outras partes do carro, permitiu a McLaren usar uma asa traseira de menor arrasto para ser mais forte nas retas e ao mesmo tempo se manteve competitiva nas curvas. Norris usou a atualização completa em Miami, enquanto a especificação de Oscar Piastri foi apelidada pelo CEO da McLaren, Zac Brown, como atualização leve, em tom de brincadeira, claro. A versão completa vai vir para ele em Imola. Na verdade, ambos os carros deveriam receber juntos o pacote. A McLaren se esforçou para antecipá-lo em Miami. Na visão de Norris e do chefe da McLaren, Andrea Stella, parte do desempenho se deve ao desenvolvimento. Então dá para crer que sem a atualização antecipada, o carro simplesmente não teria sido rápido o suficiente para aproveitar a oportunidade que a corrida ofereceu. Mas veja, isso não significa que a McLaren já esteja pronta para desafiar a Red Bull. Verstappen teve problemas e Stella não quis afirmar que a corrida de Miami foi uma representação do futuro da McLaren. Ele acredita que a McLaren precisa de outra atualização como essa se quiser lutar com a Red Bull. E isso não vai acontecer tão cedo. Mas foi pelo menos uma validação do desenvolvimento da equipe maior que a da sua fornecedora de motores, a Mercedes, que teve uma atualização menor em Miami. A equipe alemã decepcionou de novo e agora tem a metade dos pontos da McLaren no campeonato. A vitória de Norris veio após 110 tentativas. Ele tinha até batido o indigesto recorde de pódio sem vitória. Na verdade, não deveria ter sido assim. A primeira vitória deveria ter vindo em Sochi em 2021, quando a McLaren errou nos cálculos e não se antecipou uma forte chuva. Norris ficou na pista molhada com pneus slick, acabou saindo da pista e perdendo a vitória. Aquele foi o início de uma jornada estranha. Norris foi pintado como um protagonista do fracasso que não conseguia entregar resultado na hora H. Só que ele não teve oportunidade para vencer um GP desde Sochi. O inglês usou a seu favor as críticas e também as gozações. Ele admitiu que agora tirou um peso dos ombros.
Stella acha que o mesmo vale para a McLaren. A pressão para produzir um carro capaz de vencer aumentou até que Norris conquistasse a vitória. Muita gente criticava o Lando sem vitória. Ele costuma curtir os comentários ruins que recebe no Instagram só para depois provar que os críticos estavam errados, o que faz a vitória ter sabor ainda mais especial. Quando o inglês olha para o período entre a Rússia 2021 e hoje, ele vê pole positions perdidas, pódios perdidos e uma vitória perdida na sprint do Qatar. Ele admite que está longe de ser perfeito e diz que é extremamente crítico consigo mesmo por cometer erros na classificação em particular. Ele não acredita que tenha perdido nenhuma oportunidade de ouro para vencer um GP e a gente concorda com ele. Houve muitas ocasiões em que Norris pilotou bem e foi recompensado com um pódio, mas nada além disso. Ele terminou em segundo lugar para Verstappen 7 vezes nos últimos 12 meses. Tudo o que ele precisava naqueles dias era que qualquer coisa atrapalhasse a Red Bull, até que um dia essa porção de sorte finalmente chegou. Miami foi a primeira vez que os astros se alinharam a favor de Norris. Stella também acredita nisso. Ele entende que a McLaren finalmente forneceu a Norris um carro capaz de vencer, e ele fez exatamente isso na primeira chance real que teve.